Vivemos um tempo de incertezas, guerras, crises e transformações profundas. Mas será que tudo isso já havia sido previsto? Hoje vamos mergulhar na história de um homem que, há mais de 2.500 anos, decifrou um dos sonhos mais impactantes já registrados. Um profeta cuja visão atravessa os séculos e continua ecoando, Daniel. Quem foi Daniel? Judeu da nobreza de Jerusalém. Levado cativo entre os jovens mais inteligentes, criado para servir na corte babilônica, destacou-se pela sabedoria, disciplina e fé inabalável. A Babilônia de Nabucodonosor, uma das maiores potências da história, avanços em arquitetura, astrologia, exércitos e administração. Um império de luxo, mas também de opressão. A fidelidade de Daniel. Mesmo vivendo num império pagão, recusava-se a quebrar os preceitos de sua fé. O episódio da dieta. Daniel e os jovens hebreus rejeitam a comida real. Resultado: tornam-se mais fortes, saudáveis e sábios. E foi essa fidelidade que o preparou para o momento decisivo: interpretar um sonho que mudaria a história do mundo. A história começa na antiga Jerusalém, em tempos de impérios que se julgavam eternos, em terras onde reis governavam acreditando ser deuses. O jovem Daniel é arrancado de sua terra durante a invasão do rei Nabucodonosor, da Babilônia. Daniel era apenas um adolescente, mas carregava algo que nenhum conquistador podia roubar: fé inabalável, inteligência rara e um espírito disciplinado. Ele e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram levados como prisioneiros, escolhidos para servir no palácio do rei, aprender a língua dos caldeus e serem moldados à cultura babilônica. Mas Daniel tinha uma convicção profunda. Mesmo em terra estranha, cercado por deuses pagãos, ele permaneceria firme na aliança com o Deus de Israel. E foi essa fidelidade que mudaria o destino de impérios. Dentro do palácio, Daniel recusa comidas consideradas impuras. Ele propõe um desafio: viver apenas de vegetais e água durante 10 dias. O resultado surpreende a todos. Ele aparece mais forte, mais lúcido e mais saudável do que todos os jovens alimentados com os banquetes reais. Algo extraordinário começava a se manifestar. Daniel era diferente. Seus olhos enxergavam além do visível. Seu espírito captava realidades que escapavam à compreensão humana. A noite em que o rei perdeu o sono. Certa noite, Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, acorda aterrorizado. Um sonho o perturba profundamente. Mas há um problema. Ele não quer apenas a interpretação. Ele exige que seus sábios adivinhem o sonho inteiro. Entretanto, ninguém consegue. E o decreto do rei é cruel. Todos os sábios devem morrer. Daniel, ao saber disso, faz o que sempre fez diante do impossível. Ajoelha-se, clama a Deus e pede revelação. E naquela noite, em uma visão profunda, o mistério do sonho se revela peça por peça, como se o próprio tempo se desdobrasse diante dele. O sonho da grande estátua. Daniel é levado perante o rei. Nabucodonosor, inquieto, exige respostas. E Daniel diz: não há sábio, mago ou adivinho que possa revelar este segredo, mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele então descreve o sonho exatamente como o rei o viu. Uma grande estátua, majestosa, assustadora, a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. E então, sem que mãos humanas a tocassem, uma pedra é lançada, atinge a estátua nos pés e a destrói completamente. Em seu lugar, a pedra cresce e se torna uma montanha que enche toda a terra. O rei treme. É exatamente o que ele havia visto. E Daniel revela o significado. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, o Império Babilônico. Depois viriam outros reinos, o Império Medo-Persa, simbolizado pela prata, o Império Grego de Alexandre,
simbolizado pelo bronze. O Império Romano, o ferro que quebra e esmaga. E então surgiria uma fase dividida, frágil, instável, uma mistura de barro e ferro, um mundo dividido, ao mesmo tempo forte e quebradiço, um retrato perfeito do mundo moderno, poderoso em tecnologia, mas fragmentado em moralidade, política e espiritualidade. Daniel estava profetizando a história inteira da humanidade, milhares de anos antes. A jornada de Daniel, entre o sonho e a cova, a história esquecida, depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, aquele colosso com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pés de ferro e barro, Daniel se tornou uma figura central na corte da Babilônia. A revelação do profeta não apenas salvou os sábios condenados à morte, mas também mudou seu próprio destino. O rei, impressionado com a sabedoria que claramente não vinha de um homem comum, elevou Daniel ao cargo de governante da província da Babilônia e o colocou como chefe dos magos, astrólogos, encantadores e adivinhos. A partir desse momento, Daniel passa a caminhar no delicado limite entre o poder terreno dos impérios e sua fidelidade absoluta ao Deus de Israel. Mas essa ascensão não veio sem consequências. Ele se tornara estrangeiro, jovem, judeu, e agora comandava homens mais velhos, babilônios, orgulhosos e profundamente invejosos. Foi aqui que começou a se formar, silenciosamente, o ressentimento daqueles que mais tarde conspirariam contra ele. O segundo sonho de Nabucodonosor. Os anos passaram, e Daniel, agora mais maduro, testemunhou algo que poucos conselheiros veem: a queda de um rei que julgava-se invencível. Nabucodonosor teve outro sonho inquietante, o de uma árvore gigantesca cortada do tronco, deixando apenas o toco preso com correntes de bronze e ferro. Daniel, com a mesma coragem de antes, anunciou ao rei que ele perderia a razão e viveria como animal pelos campos, até reconhecer que o verdadeiro poder vem do Altíssimo, e assim ocorreu. Daniel viu o rei enlouquecer, e anos depois, ao recobrar a consciência, reconhecer a soberania divina. Foi um dos episódios que consolidou ainda mais a reputação espiritual de Daniel dentro do império. Nabucodonosor morre após décadas de reinado, 605-562 a.C. Depois de um reinado longo e extremamente poderoso, o grande rei Nabucodonosor II faleceu por volta de 562 a.C. A história bíblica e registros babilônicos concordam que, após sua morte, a sucessão ficou instável. Ao contrário do que muitos pensam, Belsazar não foi sucessor direto de Nabucodonosor. A sequência real documentada é Evil-Merodach, Amel-Marduk, filho de Nabucodonosor, Nergal-Sharezer, genro de Nabucodonosor, Labashi-Marduk, reinado curtíssimo. Nabonidos, último rei oficial da Babilônia Belsazar, filho de Nabonido, que reinou como corregente. Belsazar era poderoso dentro da cidade, mas não era o rei supremo. Ele governava enquanto o pai estava distante, mas a economia estava enfraquecida, a administração era caótica, o exército estava mal organizado, o império estava cercado por inimigos mais fortes. Pior, os medos e persas, liderados por Ciro o Grande, já estavam conquistando regiões do império. O cerco da Babilônia. Descreve-se que Babilônia era uma cidade inexpugnável, cercada por muros gigantescos e pelo rio Eufrates. Belsazar confiou demais na fortaleza da cidade, tanto que, mesmo cercado, promoveu um grande banquete, o mesmo descrito no livro de Daniel, acreditando que a cidade não cairia. Foi durante esse banquete que ocorreu a famosa mão escrevendo na parede, o presságio do fim. A estratégia dos Medo-Persas, Ciro usou uma estratégia brilhante. Desviou o curso do rio Eufrates, reduzindo seu nível. Suas tropas entraram pela calha do rio, passando sob os portões que, naquela noite, estavam mal guardados. A cidade caiu praticamente sem combate.
Daniel agora serve outro império. Com a conquista da Babilônia por Dário e Ciro, uma nova ordem se instalou. E, apesar de tudo, Daniel novamente se destacou. Sua honestidade, sabedoria e integridade chamaram a atenção dos novos governantes. Dário o colocou como um dos 3 administradores principais do império. E não só isso. Dário cogitava torná-lo governador supremo, acima de todos. Foi a gota d'água. A inveja se transformou em ódio. Altas autoridades se uniram numa conspiração silenciosa. Eles vasculharam a vida de Daniel procurando falhas, desvios de conduta, corrupção, qualquer coisa que pudesse derrubá-lo. Mas nada encontraram. Daniel era incorruptível. Então criaram uma armadilha que explorava justamente aquilo que sabiam que Daniel nunca abandonaria: sua fé. Convenceram o rei Dário, com bajulação e falsas lealdades, a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar ou fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. A punição? Ser lançado vivo na cova dos leões. Daniel, ao ouvir o decreto, fez aquilo que sempre fez. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou ao seu Deus, 3 vezes ao dia, como fazia desde jovem. Os conspiradores estavam à espreita. Era tudo o que precisavam. O caminho até a cova dos leões. Daniel foi denunciado imediatamente. O rei Dário, ao saber, ficou desesperado. Passou o dia inteiro tentando encontrar uma forma de salvar Daniel. Mas as leis medo-persas eram irrevogáveis. Uma vez assinadas, nem o rei podia voltar atrás. Ao anoitecer, não havia escolha. Daniel, o servo fiel, agora um idoso de cerca de 80 anos, foi conduzido até a cova. Antes de ser lançado, Dário, aflito, disse algo que ecoa até hoje. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A pedra foi colocada sobre a entrada, selada com o anel do rei, selada com o anel dos nobres. O rei passou a noite sem comer, sem música, sem descanso. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e gritou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus te livrado dos leões? E de dentro da escuridão veio a voz calma, intacta, firme: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Daniel saiu sem um arranhão. Aquele foi o momento que consolidou Daniel como símbolo eterno de fidelidade, coragem e confiança divina, uma história que atravessa milênios. Hoje vivemos a era dos pés de ferro e barro, um mundo que combina força e fragilidade, governos poderosos, mas instáveis, economia global, mas vulnerável, avanços tecnológicos imensos, mas crises espirituais profundas, sociedades conectadas, mas emocionalmente fragilizadas. Tudo isso ecoa o que Daniel descreveu há 2.600 anos. Mas há algo ainda maior. A profecia diz que, no fim desse ciclo histórico, uma pedra não cortada por mãos humanas virá. Um novo reino surgirá. Não um império militar, mas um ciclo espiritual, uma nova consciência, um despertar coletivo. Essa pedra, segundo tradições cristãs, representa Cristo. Segundo outras religiões, representa a transição da humanidade para um novo estágio espiritual. Para os espíritas, lembra a regeneração anunciada por Chico Xavier. Para tradições indígenas e maias, refere-se ao início de um novo ciclo de luz. A profecia de Daniel é, na verdade, um ponto de encontro entre diferentes visões espirituais do fim de uma era e início de outra. Daniel acreditava que todos os impérios humanos são temporários, mas o reino da justiça, da verdade e da consciência será eterno. E assim, entre visões que atravessaram impérios, interpretações que mudaram destinos de reis e testemunhos vivos de coragem, Daniel permanece como um farol aceso no meio das eras. Seu nome ecoa não apenas pelas profecias, mas por aquilo que o sustentou diante de todos os desafios, uma fé inabalável.
Daniel não foi um herói pela espada, nem pelo poder político que conquistou ao longo da vida. Foi herói porque permaneceu fiel, mesmo quando tudo ao redor ruía. Foi resiliente, mesmo quando a injustiça o cercava, e foi íntegro, mesmo tendo vivido entre reis, intrigas, guerras e idolatrias. E é por isso que, milhares de anos depois, o exemplo de Daniel continua urgente. Hoje, nossos leões têm outros nomes, mas o chamado é o mesmo: não se dobrar, não abandonar a fé, não negociar a própria essência. Esta é uma mensagem para você que pensou em desistir. Não se deixe levar pelos desafios mundanos. Entregue sua vida nas mãos do Altíssimo e permita que Ele cuide e guie seus passos na convicção de que Deus não erra. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.